Olá, território obscuro. Eu me chamo Francisco e venho aqui contar um relato que aconteceu comigo em 2014, na cidade de Caxias, no Maranhão, onde eu vi uma criatura horrível, um acontecimento que marcou a todos naquele dia. Inclusive, tem um desenho que fiz da criatura que vi naquele dia, devido a ter uma memória fotográfica. Desde criança, eu sempre fui um garoto puxado mais para a arte, pois tenho uma memória fotográfica, o que me ajudava a reproduzir quase que perfeitamente algumas paisagens ou retratos de pessoas. Em 2014, perto da Quaresma, o sogro e a sogra da minha irmã me convidaram para passar a Quaresma junto deles em um sítio. O senhor João e a senhora Lúcia, o chamarei assim para preservar suas identidades, pois aqui na cidade de Caxias ele era um homem bem conhecido. Lá no sítio, eles plantavam e criavam animais, galinhas, bodes, mas principalmente porcos. Tinham vários chiqueiros, pois praticamente vivem da venda e da criação dos mesmos. Eu gostava muito de ir lá, pois mesmo já tendo 16 anos na época, eu gostava muito de brincar com os irmãos do marido da minha irmã, que tinham a mesma idade que eu. Éramos como crianças em corpos de adolescentes. Eu gostava de ficar desenhando os animais que tinham por lá e fazia-os quase perfeitamente, o que deixava todos impressionados com o talento que eu tinha. Os dias passaram rápido, e agora vocês se perguntam onde está o sobrenatural nisso. Pois bem, numa quinta-feira, já no segundo dia de Quaresma de 2014, apareceu um andarilho na porta do sítio. Ele usava roupas rasgadas e muito sujas, e ele ficou lá na frente da porta do sítio a manhã toda, observando o movimento dos animais. Até que eu e o Luciano, um dos irmãos do meu cunhado, chamarei assim para preservar sua identidade, fomos lá para perguntar se o mesmo precisava de ajuda. E aquele homem exalava um cheiro forte. Não era cheiro de algo podre, era só um cheiro forte, quase como de um cachorro molhado. Ele era magro, alto, dentes amarelados, usava um chapéu todo encardido, tinha uma barba rala e estava apenas nos encarando. Até que o Luciano perguntou se ele não estava com fome, pois nós poderíamos oferecer uma refeição e água para ele. Ele apenas riu com um tom de deboche e disse: "Eu vou comer sim, só que mais tarde", e saiu andando. Eu e Luciano ficamos nos olhando, sem entender o que ele quis dizer com aquilo. Fomos até o seu João e contamos sobre o ocorrido. Ele também estranhou, pois não costumavam aparecer andarilhos por ali. Lá no chiqueiro tinha uma porca que eles chamavam de Rosa, que era a queridinha de Luciano. Sempre que ela paria, era uma ninhada de 15 leitões para cima. E o mais incrível é que todos sobreviviam e cresciam bem fortes e saudáveis, sendo assim vendidos por ótimos preços. Ela era o suíno de ouro de Luciano e estava prenha, bem perto de parir. Até que sábado, à 1 da manhã, acordamos com os gritos dos porcos. Era a porca Rosa, que estava entrando em trabalho de parto. Eu, Luciano e o senhor João fomos até o chiqueiro, onde começamos a ajudar no parto. Retirávamos os leitões e os colocávamos para se amamentar. Detalhes importantes: o chiqueiro ficava bem no final do terreno, pois logo depois tinha um pequeno barranco, onde descendo íamos para uma pequena plantação de cana-de-açúcar, e logo depois disso a cerca. Depois da cerca era só mato, uma vegetação bem densa. Pois bem, terminamos com os partos dos leitões, já era quase 3 da manhã, e já estávamos começando a sair do chiqueiro, quando escutamos vários estalos de mato mexendo, vindo lá de baixo do barranco.
até que vimos algo escuro que subiu o barranco correndo e pulou dentro do chiqueiro, mais atrás. Aquilo era muito rápido e nós, que já estávamos do lado de fora do chiqueiro, corremos o mais rápido possível para dentro de casa, onde o seu João entrou no quarto e saiu de lá com uma espingarda, com os bolsos cheios de munição. Luciano e eu o seguimos, pois queríamos saber o que era aquilo. Os porcos estavam agitados e nós subimos nas madeiras do primeiro chiqueiro para ter uma visão do que era aquilo. Até que vimos um ser que não sabíamos se era homem ou bicho. Ele estava sentado com as costas viradas para nós, dentro do chiqueiro da porca rosa. Ele parecia se divertir com o pavor dos animais. Aquilo tinha braços e pernas longas. Suas mãos eram grandes e tinha unhas pontudas e amarelas. E mesmo estando sentado encolhido, dava para ver isso. E sua cabeça era grande. E tinha, parece que uma juba preta de pelos que vinha da cabeça até as costas. Tinha pelos falhados pelo corpo, parecendo um cachorro sarnento. Eu e Luciano estávamos em silêncio, tentando entender o que era aquilo. Até que seu João dá um grito para chamar a atenção do que fosse aquilo, até que acontece a cena que me assombra até hoje. Aquela coisa se vira e vira o pescoço lentamente para a nossa direção. E aquela imagem está encravada até hoje. Lembro perfeitamente dela em quase todos os detalhes, mesmo já tendo passado tanto tempo. Nos relatos do seu canal, as pessoas que se deparam com essa criatura dizem que ela possui olhos amarelos ou vermelhos como brasas. Só que essa criatura tinha os olhos pretos, pretos como o vazio. Seus dentes eram amarelos e pontudos. Ela estava com um dos leitões da rosa na boca. Estava apenas as suas patas para fora de sua boca. E aquele momento durou uns 5 segundos, mas para nós parecia uma eternidade. Parecia até que o tempo havia parado. Aquilo nos encarava, parecendo não ter medo algum, que seu João apontou a espingarda. E aquilo, em um único pulo, se levantou e saiu para fora do chiqueiro. Com um susto, eu acabei caindo nas madeiras do chiqueiro, e o seu João atirou, mas acabou errando. Aquela coisa começou a correr descendo o barranco, e o seu João o perseguiu, bem de cima do barranco, e deu outro tiro. E provavelmente acertou, porque aquela coisa deu um urro perturbador. Seu João recarregou a espingarda e deu mais alguns tiros, até que os outros irmãos e a dona Lúcia chegaram para ver o que tinha acontecido. Onde Luciano, mesmo assustado, contou o que aconteceu. Quando o dia ficou mais claro, nós vimos na cerca um rastro de sangue do tiro que pegou na criatura, e aquilo fedia muito. Dos 18 leitões que nasceram, apenas 11 sobreviveram. E depois desse dia, eu fiquei traumatizado. Não conseguia dormir direito à noite. Ficava paranoico e tinha vários pesadelos com essa coisa. Até que decidi passar isso para o meu caderno de desenho da época, com todos os detalhes que eu conseguia lembrar. Luciano viu o desenho e disse que era exatamente daquele jeito o ser. E eu mostrei para os outros. Mas o seu João ficou incomodado com isso e disse para eu não ficar mostrando isso para mais ninguém, pois aquilo era algo que, lógico, não se podia explicar, e que era mais fácil, pois ninguém iria acreditar em nós, mesmo comigo contando todos os detalhes do ocorrido. Vim aqui dedicar esse relato ao seu João, que faleceu no início agora de 2024, vítima ainda dessa doença maldita que assolou o mundo em 2020. Hoje eu já consigo dormir direito, mas eu nunca esqueci daquela criatura. E hoje sei que o sobrenatural existe e que também existem coisas que não podemos explicar. Bom, obrigado por contar o meu relato em seu canal e uma boa noite a todos. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, Território Obscuro.
Vou contar aqui o que aconteceu comigo no ano de 2004 e até hoje eu não sei o que era aquilo. Eram umas 8 horas da noite e eu estava no meu quarto vendo TV. Então bateu uma sede e eu resolvi ir para a cozinha beber alguma coisa. O meu quarto fica no segundo andar da casa. Eu passei pelo corredor, desci a escada, acendi a luz da sala. E no que estou passando pela sala, eu olho para a cortina e vejo um pé preto saindo de debaixo dela, como se alguém estivesse escondido atrás, mas com o pé para fora. O pé estava realmente preto, como se estivessem passado tinta preta nele. Achando que era o meu irmão querendo me assustar, eu só falei: "Larga de ser besta, digo", e fui para a cozinha. Peguei uma latinha de refrigerante e voltei para o meu quarto. Quando passava pela sala, eu vi aquele pé lá, ainda debaixo da cortina. Então eu falei: "Eu estou com uma latinha de Coca-Cola. Se você não sair daí, eu vou jogar em você." Mas nada se mexeu. Então eu notei que a luz lá de fora estava acesa e que não tinha nada entre a janela e a cortina. Mas vendo onde o pé estava, dava para ver a sombra de alguém contra a iluminação lá de fora. Então eu falei: "Digo, é você que tá aí?" Então ouvi o meu irmão falando lá de cima: "Eu estou aqui em cima. Com quem você tá falando aí embaixo?" Depois que ele falou isso, eu senti aquele frio subir na espinha. Então vi os dedos daquele pé se mexer, como se estivessem sentindo o chão. Eu soltei um grito, joguei a lata de Coca-Cola na cortina, onde deveria ter alguém, e subi correndo as escadas. Quando meu irmão veio me perguntar por que eu estava gritando, eu falei o que tinha acontecido. E ele falou que devia ser alguma coisa que parecia um pé e que eu só me confundi, e desceu para ver o que tinha lá. Então ele me chamou e eu desci e não tinha nada, só a latinha de refrigerante. E ele falou que não tinha nada lá, e eu jurei que eu tinha visto um pé e que até os dedos dele tinham se mexido. Ele falou que não tinha nada lá, só a latinha de refrigerante. Então me toquei que ela não estava onde eu tinha jogado. Ela estava bem longe da parede e parecia que alguém tinha pisado nela. Eu falei pro meu irmão que tinha jogado a latinha na parede e até mostrei para ele a marca que tinha feito na parede. Arrancou uma lasquinha de tinta e deixou um amassado na parede, e que era impossível ela ir parar sozinha onde estava, já que latinha de refrigerante não quica e não rola em tapete, sem falar que ela estava pisada. Claro que ele falou que eu estava inventando tudo aquilo e não ligou muito para a história toda, mas eu realmente vi um pé preto lá e vi os dedos se mexerem. Eu não desço mais sozinho para a sala quando aquela luz está apagada. Bom, esse é o meu relato. Obrigado por postar em seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Território obscuro. Essa história que eu vou contar agora aconteceu quando eu tinha acabado de me casar, há uns 10 anos atrás. Uma emergência na família forçou o meu marido e eu a nos mudarmos de Santa Catarina para São Paulo. Mas, por falta de tempo para procurar algum lugar para morar, acabamos indo morar com o meu cunhado, a mulher dele e os 2 filhos. Ele tinha uma filha de 4 anos, a Aline, e um recém-nascido, o Lucas. Imediatamente, eu e a Aline nos demos muito bem. Eu não gostaria de dizer que ela era ignorada, mas a maior parte da atenção da família ia para o Lucas, e a Aline geralmente ficava de fora nos planos deles. Ela era muito solitária e triste quando eu conheci ela, e sempre via ela brincando sozinha e falando com uma amiga imaginária que ela chamava de Greta.
Quando eu comecei a passar mais tempo com ela, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Mas essas coisas não aconteciam simplesmente ou a qualquer hora. Elas sempre aconteciam quando o meu marido e o irmão dele não estavam em casa. Então, só a Aline, a mãe dela, o Lucas e eu estávamos na casa quando as coisas aconteciam. Começou de uma maneira simples. Apenas via as coisas pelos cantos dos olhos. E às vezes, quando eu estava brincando com a Aline na sala, eu podia ver o vulto de alguma pessoa em pé à minha esquerda. Mas sempre que eu virava, não tinha ninguém lá. Também sempre que eu estava com a Aline em casa, eu sentia como se tivesse alguém me observando. E comecei a ficar extremamente incomodada com isso. Mas como parecia não incomodar a Aline, eu achava que estava exagerando e tentava ignorar o que quer que fosse. Assim que o meu marido chegava em casa, toda a sensação de estar sendo observada sumia, e a Aline parecia ficar incomodada com a presença dele. Ela ficava emburrada pela casa e não deixava ninguém, nem mesmo eu, chegar perto dela. Numa noite, quando eu estava toda relaxada e quase dormindo, eu ouvi o que parecia ser um murmúrio de uma conversa, que parecia estar vindo do quarto da Aline, que ficava ao lado do nosso. Eu imaginei que ela pudesse estar falando enquanto dormia. Eu tentei ignorar a conversa, mas a minha curiosidade acabou me vencendo, e eu comecei a prestar atenção no que ela falava. Mas era difícil ouvir da minha cama. Tudo que eu podia ouvir era o som da voz dela, mas não conseguia identificar nenhuma palavra, já que ela falava tão baixinho. Então eu notei que a luz do quarto dela estava acesa. Eu olhei o relógio digital do lado da nossa cama. Era 11h49. Sim, eu me lembro até da hora exata. E o que poderia uma garota de 4 anos de idade estar fazendo acordada a essa hora? Eu pensei, então me levantei e fui ver. Como eu já imaginava, ela estava acordada, sentada na cama. E eu perguntei para a Aline o que ela ainda estava fazendo acordada. E ela sorriu. A Greta gosta quando eu brinco com ela de noite. Então ela me acorda. E ela falou isso aí. Aquilo, de alguma maneira, soou um pouco perturbador nos meus ouvidos. E falei: "Você estava falando com ela agora?" E ela fez que sim, com a cabeça, e sorriu de novo. Então fala para a Greta que ela pode brincar com você amanhã e que é para ela deixar você dormir agora. E quando eu saía do quarto dela, mas ela não me fez parar no meio do caminho dizendo: "Eu não posso brincar com a Greta amanhã. Ela fica brava quando eu brinco com você. Ela não gosta de ser ignorada." Então eu disse: "Vai dormir, Aline," num tom mais severo. E enquanto eu saía do quarto dela, eu senti um arrepio subindo pela minha espinha. Algo me dizendo que alguma coisa lá não estava certa. E isso foi apenas o começo de tudo. Na manhã seguinte, eu decidi ter uma conversinha com a Jane, a mãe da Aline. Eu perguntei a ela se a Aline costumava muito inventar histórias sobre a Greta, a amiga imaginária dela. A Jane me olhou confusa e falou que a Aline nunca tinha mencionado nada sobre Greta, ou amiga imaginária nenhuma. E a conversa acabou parando por aí, antes mesmo de começar. Era difícil perguntar para a Aline sobre a Greta. Sempre que eu fazia isso, ela parecia ficar irritada e nunca me dava uma resposta coerente ou direta. Enquanto isso, a sensação de estar sendo vigiada continuava. E outras coisas começaram a acontecer. A TV nunca parecia ficar em um canal só quando a Aline estava assistindo. E enquanto eu ficava assustada e apreensiva com isso, ela parecia se divertir e só ficava rindo. Sempre que eu passava pelo quarto dela, eu tinha a impressão de que tinha alguém lá dentro.
e sempre que eu entrava para dar uma olhada, nunca tinha ninguém. Em algumas ocasiões, eu cheguei a ouvir passos no quarto dela, e quando eu sabia que nem ela e nem ninguém estava lá. Um dos acontecimentos mais bizarros aconteceu perto do aniversário dela. Eu tinha comprado um esmalte que brilha no escuro para a Aline, mas antes que eu pudesse dar a ela, ele desapareceu. Eu tinha acabado de deixar em cima da mesa da sala e tinha me virado por alguns segundos. Quando eu olhei de volta, tinha sumido. Em poucos segundos, eu procurei pela sala inteira e até pelo resto da casa. Deu um tempo, desisti e resolvi que ia comprar outro para ela no dia seguinte. Uma coisa que é importante esclarecer é que eu não tinha contado para ninguém sobre o esmalte que eu tinha comprado para ela. E quando eu cheguei com ele, não tinha mais ninguém na casa além de mim. Mais tarde, bem mais tarde, já era quase meia-noite. Eu estava deitada na minha cama e ouvi a Aline falando sozinha de novo. A luz do quarto dela estava acesa, mas assim que eu me levantei para ir para lá, a luz se apagou. Determinada a ver o que estava acontecendo, eu fui até lá, e quando eu entrei no quarto dela, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu senti algo estranho, como se tivesse mais alguém lá dentro com a Aline. Ela estava deitada na cama, fingindo que estava dormindo. Ela estava fingindo que estava roncando. Aline, eu ouvi você falando. O que você ainda anda fazendo acordado? Eu perguntei a ela. E ela continuou quieta, fingindo que estava dormindo. Mas então eu falei mais firme. Aline. Então ela respondeu. A Greta estava me mostrando o presente que ela arranjou para mim. E quando ela tirou as mãos de debaixo dos cobertores, eu vi que as unhas dela estavam brilhando. Eu acendi a luz e falei, onde você arranjou isso? Meio desnorteada, tentando descobrir como ela tinha achado aquele esmalte, depois que eu revirei a casa toda. Então ela falou, a Greta que me deu. Quando eu ouvi isso, eu não sei porquê, me irritou profundamente. E falei, eu já estou cansada de ouvir dessa Greta. A Greta não existe. Agora me fale a verdade. Onde você conseguiu esse esmalte? Antes que a Aline pudesse me dizer alguma coisa, eu senti uma respiração na minha nuca. Era gelada e me fez ter arrepios pelo corpo inteiro. Eu fiquei paralisada de medo. E a Aline agora estava quase chorando. E falou, agora você deixou a Greta brava. Tinha alguém atrás de mim, mas eu não queria me virar para olhar quem ou o que poderia ser. Então eu pude ouvir com muita clareza uma voz feminina sussurrar no meu ouvido. Saia. Eu não precisava ouvir uma segunda vez. Eu saí correndo tão depressa do quarto da Aline que eu quase tropecei no meu próprio pé. Quando eu entrei no meu quarto, eu estava completamente confusa e sem saber o que fazer. Resolvi que o melhor era voltar para a cama e dormir. Na manhã seguinte, eu falei para o meu marido tudo o que estava acontecendo com a Aline. Ele ouviu tudo quieto e não tentou arranjar qualquer explicação para nada. Só ficou quieto. E depois de um tempo pensando, ele falou que nós iríamos nos mudar em breve e que não era para eu me preocupar com nada. Eu me senti culpada, deixando a Aline sozinha com a Greta. Então eu falei para o meu cunhado o que tinha acontecido. Assim que eu mencionei o nome Greta, ele ficou com o rosto pálido, quase sem expressão. Ele falou que Greta era a mulher do antigo dono da casa, mas que ela já tinha morrido há alguns anos. E só ele sabia disso. Nem a esposa dele sabia sobre isso. Então, como é que a Aline poderia saber sobre essa mulher? Então eu disse a primeira coisa que me veio na cabeça. Preste mais atenção na sua filha, porque se você não prestar, alguém mais vai. Bom, esse é o meu relato, Território Obscuro. Foi uma coisa muito incrível que aconteceu comigo.
Obrigado por narrá-lo aí em seu canal. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.